Shalom, minhas irmãs. Shalom, shalom, povo de Deus. Vem pra mesa, vem pra mesa. Mais uma semana da nossa live Transformadas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu te convido nessa hora a participar desse grande banquete que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Amém? Sejam muito bem-vindas. Nossa convidada já chegou aqui. Já está por aqui. Glória a Deus. Tamires, seja bem-vinda. Nós vamos estar aqui nesse momento para iniciar. Vamos estar orando. Te convido a estar intercedendo juntamente comigo. Que essa live venha tocar o seu coração e venha alcançar vidas. Mas antes disso eu vou te fazer um pedido, como toda semana. Aperta aqui no aviãozinho e envia para um amigo, para uma amiga que necessita ouvir essa palavra. Amém? Minha amiga Raquel também já está por aqui. Então, vamos orar. Senhor Deus Pai, muito obrigada por mais uma semana, Senhor, de mesa, de uma palavra, Senhor, vinda do céu, preparada para as nossas vidas, para os nossos corações nesta tarde. Que o Senhor possa trabalhar, Senhor, em cada coração, cada mente. Vai tirando, ó Pai, todo empecilho, toda barreira, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tenta travar da sua palavra ser ministrada nessa tarde. Que venha, Senhor, barreiras ser jogadas por terra e que teu nome venha a ser glorificado. Te entregamos mais uma vez nossa internet, a conexão, tudo aquilo, Senhor, que queira dar algum problema, que o Senhor possa ser conosco, Senhor. Ah, Deus, abra, Senhor, os céus sobre nós. Fala conosco, toca nos nossos corações, porque ansiamos de ouvir a tua voz. Ansiamos, Senhor, de estar, Senhor, aprendendo ainda mais de ti, da tua palavra. Permaneça conosco e que nosso coração venha a ser terra fértil para o Senhor trabalhar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de eu estar chamando a nossa convidada da semana, eu quero estar compartilhando coisas boas que estão chegando aqui no projeto Transformadas. Mês que vem vai começar algo que já tem gerado os nossos corações já há um tempo, e nós estamos colocando, né, no papel, e agora vai para a prática. Vamos começar o nosso estudo de Maria e Isabel aqui no Transformadas. Mais para frente vamos estar comentando um pouco mais o dia, os horários, mas não perca, porque tem algo de Deus para a tua vida. Maria Isabel tem sido um braço forte do projeto, tem sido um alicerce para o projeto Transformadas, porque ninguém trabalha sozinho, ninguém vende sozinho, ninguém consegue nada sozinho. Nós precisamos de instrução, precisamos de pessoas para nos levantar, para nos dar um direcionamento, e eu sozinha não consigo nada. E eu tenho irmãs amadas, pessoas me dando suporte, intercessoras comigo nesse projeto. E nós temos um grupo de Maria e Isabel, que é um braço do Transformadas, e nós vamos estar trazendo para cá, vai estar compartilhando com ainda mais mulheres, alcançando ainda mais vidas, amém? E vai ser um prazer ter vocês aqui nesse grupo de estudo. Então não perca, setembro tem estudo de Maria e Isabel por aqui, amém? Eu já tô trocando agosto com setembro. O ano tá voando, né, minhas irmãs? O ano tá voando e ainda tem muita coisa para Deus fazer sobre as nossas vidas. Eu quero te dizer algo, como tá tocando aqui esse hino. Quem começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Quem diria, né, que nós estaríamos aqui com esse projeto. E olha o que Deus já tem feito até aqui. Não temos nem um ano
de Transformadas e quantas coisas o Senhor tem feito através desse projeto. E eu louvo a Deus por cada vida, cada uma que pôde estar aqui plantando a cada semana, cada convidada. Você que gostou de determinada live, quer assistir de novo e talvez não tenha aqui no Instagram, porque nós começamos pelo Facebook. Então vai lá o nosso canal do YouTube, o meu canal do YouTube, Thalita Sanfer, que lá você vai encontrar todas as lives, amém? Você vai encontrar todas as lives lá. E aqui eu sempre sigo, tá? Eu sempre sigo todas as participantes, todas as nossas amigas que contribuíram com a live Transformadas, eu sigo todas elas. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais de um trabalho, você quer ser terra fértil, você quer semear na vida de alguém, é só entrar lá para conhecer mais o trabalho das nossas amigas, das nossas irmãs colaboradoras, amém? Ah, minha amiga Andréia chegou por aqui. A mãe da nossa convidada de hoje. Ô, Glória, seja bem-vinda à mesa. Vou estar chamando aqui Tamires. Gente, fique em espírito de oração, ore por nós. O Senhor tem nos dado vitória. Amém? Glória a Deus. Amém. Ô, Glória! Minha amiga, seja muito bem-vinda. Fique à vontade. Obrigada. Tá dando para ouvir direitinho? Que eu tô ouvindo bem. Melhor? Ah, então tá ótimo. Eu também. Eu tô ouvindo bem. Fica à vontade. Essa aqui é minha amiga Tamires de muito tempo. Olha, como se a gente tivesse mulheres de anos. Não, também não, né? Não vamos acabar, não vamos entregar as idades aqui. Somos novinhos, pouca coisa do que a gente viveu. Isso. Pouca coisa. Porque nós somos precoces, nós começamos o ministério muito cedo. Isso é uma verdade, tá, gente? O ministério começou muito cedo e Deus tem levado a gente assim. Começamos a congregar na mesma igreja e o Senhor foi ali abrindo o leque, os caminhos. A Tamires é uma grande ministra do Senhor, juntamente com a sua família. A família dela é uma família extraordinária. Ama a todos. A mãezona dela tá aqui. Um beijo. O esposo dela, uma benção. A filha Heleninha, são ministros da casa do Senhor. E eu precisava compartilhar, Tamires, com vocês, que com certeza tem algo do Senhor preparado para vocês. Amém. Olha, Thalita, só você, hein, para me fazer entrar ao vivo. Eu tô nervosa desde ontem, porque pra mim é muito fácil, né? Eu fico pensando, é muito fácil para essas pessoas que têm, né? Que nem você, assim, eu vejo e falo, gente, como é fácil falar em frente a uma câmera pra Thalita. Mas pra mim é muito difícil, eu tô nervosa desde ontem. Eu fiquei com insônia, eu falei, meu Deus, mas que dificuldade! Mas eu sempre sou muito disponível para falar do amor de Deus, em qualquer lugar. E se aqui a gente está aqui para falar do amor dele, então eu acredito que não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha ansiedade, não tem nada. A gente tem que fazer aquilo que ele nos manda. Amém. E eu agradeço a Deus pela sua vida, porque ele tem te proporcionado momentos incríveis na presença dele. E você tem sido uma árvore que está dando tantos frutos. A cada live que passa, eu pude acompanhar um pouquinho, algumas partes, o tempo que dava no trabalho, porque agora que eu estou em casa. E quanto Deus tem usado pessoas através de você para abençoar tantas outras. E eu agradeço a Deus pela sua vida e por tudo que Ele tem feito e te proporcionado. Proporcionado a você e proporcionado a sua casa. Amém? Amém. Eu estava meditando e pensando no que nós iríamos conversar hoje, né? E Deus pediu para falar sobre o momento que eu estou vivendo, sabe, Thalita? Um momento de descansar e confiar plenamente em Deus. E isso é tão difícil, sabe? Eu não posso vir aqui e ser hipócrita. Porque é muito fácil quando a gente fala, eu falar assim para você, Thalita, descansa em Deus. Fique em paz. Creia nas suas promessas. Ele vai fazer.
já é seu, é muito fácil quando a gente fala isso para os outros. E eu até comento com algumas pessoas que a gente deveria ter a fé que usa para as pessoas para a nossa vida, né? Porque às vezes a gente acredita tanto para quem está do nosso lado que o milagre vai acontecer, que Deus vai fazer. E quando a gente entra nesse conflito com Deus, que ele exige uma confiança da gente, a gente às vezes acaba decepcionando ele. E Deus tem me chamado para esse tempo. Deus, eu costumo dizer que ele bagunçou tudo para colocar tudo no lugar. E ele faz isso, e é incrível o modo em que ele age em nossas vidas. Eu tenho vivido 2 anos intensos na presença dele, incríveis. Eu estava muito sobrecarregada de trabalho e logo depois de casada, 3 anos, eu tive filha e eu não consegui meio que conciliar filho, ministério e eu entreguei tantas coisas, deixei de lado tantas práticas na casa dele e isso foi me entristecendo e coisas foi deixando, eu fui deixando que coisas entrassem. E durante os 2 primeiros anos de vida da minha filha, eu fiquei extremamente parada. Eu não vou falar retroceder, porque retroceder, eu não retrocedi, graças a Deus, porque eu acho que quando a gente tem uma vivência, uma caminhada com Deus, a gente olha para trás e é muito difícil largar tudo que ele fez em nossas vidas. Então eu não retrocedi, mas eu parei. E foram os 2 primeiros momentos de vida da minha filha, né? E eu fiquei parada e vendo meu marido ali caminhando, trabalhando na obra de Deus. E eu pensava, Thalita, Deus e eu, o que eu tô fazendo? E no meio disso tudo, eu lembro que eu fiz uma oração e eu estava lendo a palavra de Deus e eu falava para Deus assim nessa oração, Deus, eu tô cansada de ficar parada, tô cansada, eu tô morrendo aqui, eu não quero mais, eu preciso viver pela minha filha, eu preciso viver aquilo que o Senhor prometeu. Porque eu olhava para ela e eu falava que eu tenho a responsabilidade dela ver algo na minha vida, na minha casa, na vida do meu marido, e ela desejar isso para a vida dela. E eu fiz essa oração e Deus me levou até a passagem que eu vou ler agora, que se encontra em Isaías 40, no 29, que diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. E quando eu estava lendo essa passagem e orando a Deus, Deus falou comigo assim, Thalita, exatamente assim. Toda vez que você estiver cansada, que você se sentir nessa situação de vulnerabilidade, você fala com você mesmo. Confessa a minha palavra. Eu dou força ao cansado. Eu renovo a força de quem não tem nenhum vigor. E esse versículo, de 2 anos para cá, se tornou o versículo da minha vida. Porque não tem como o crente não estar cansado, que a gente trabalha na vida, a gente trabalha para a obra de Deus, a gente trabalha, a vida do crente é um trabalho. E a gente sempre está cansado. E eu peguei e falei, Deus, isso vai se tornar o versículo da minha vida. E toda vez que eu estou cansada, eu falo isso. Para que se tem alguém cansado, se sentindo exausto. Às vezes a gente tá tudo bem dentro da nossa casa, tá tudo bem no nosso trabalho, e a gente mesmo se sente cansada. Cansada mentalmente, cansada de ter que ser aquela super mulher. E às vezes a gente acaba se entristecendo com mínimas coisas. E se existe alguém aqui assim, declare isso na sua vida. Isaías 40, versículo 29. Ele dá força ao cansado e ele renova a força de quem não tem nenhum vigor. Se você está assim, proclame isso na sua vida. Porque a gente tem que começar a declarar a palavra de Deus sobre nós para o mundo espiritual começar a se mover na nossa vida.
A gente peca, às vezes, por isso, a gente erra nisso, de ter tanta a palavra de Deus e a gente não confessar ela, não liberar ela, não declarar no momento certo ela. Então, começa a declarar: Deus, eu estou cansada, mas o Senhor dá força. O Senhor renova o meu vigor. E é nisso que a gente tem que descansar, é nisso que a gente tem que confiar. E durante esses 2 anos, isso tem sido o meu lema. Ele tem me renovado, Thalita. E eu confesso para você que tem dias que eu acordo e eu falo: Deus, o que o Senhor vai fazer hoje? O que o Senhor tem preparado para essa semana? Porque tem sido semanas e meses de aventuras. Há 2 anos, né? Eu vou contar um pouco do que aconteceu nesse tempo. E depois dessa oração que eu fiz para Deus, eu tomei a atitude de começar a orar a Ele para a gente dar um novo direcionamento para minha casa. E Ele me direcionou para uma outra igreja. E Ele me direcionou para uma igreja muito distante da minha casa, né? Em Mesquita. Mas eu orei a Deus e eu falei com o Rafael para que ele orasse, para que Deus abrisse também o coração dele para isso, porque como família a gente tem que seguir os dois juntos, o novo de Deus juntos. E ele sentiu que eu estava nesse momento precisando desse renovo, precisando colocar a minha vida espiritual, a minha vida ministerial em ordem. E graças a Deus, eu agradeço a Deus pela vida dele, que ele é muito sensível à voz de Deus e ele sentiu isso. E a gente está vivendo há 2 anos essa aventura de Penha Mesquita. Penha Mesquita. Às vezes eu falo para Deus: Deus, não sei como você me dá tanta força, mas eu declaro tanto isso na minha vida que ele tem me dado. Porque a caminhada é muito árdua. Se eu falar para você, você sabe mais que ninguém, você largou tudo aqui e foi para uma outra cidade viver com a sua casa, com a sua família, tudo novo. E para mim tem sido isso esses 2 anos. Tem sido uma mistura de muito medo, é como se estivesse vivendo aquele versículo: o que comeremos, sabe? O que beberemos? Como chegaremos até lá? E eu às vezes paro e falo: Deus, esse mês o Senhor vai ter que ser com a gente. E, Thalita, não existe nenhum mês, desde que a gente tem vivido os propósitos de Deus para nossa vida, que Ele não tem suprido todas as nossas necessidades. E Ele me proporcionou tantas coisas, e depois de abril, na verdade, para começar o que eu quero realmente trazer aqui, em abril de 2022, eu estava vivendo já um processo de cura desde que eu entrei na igreja, né, em 2020, final de 2021 até 2022. Então, eu estava vivendo esse processo de cura, de ser tratada, porque eu estava com tantas coisas. Eu tive um parto complicado, muita gente já sabe, e esse parto também me prejudicou muito, porque eu ficava questionando por que Deus, por que isso aconteceu. Então eu precisei passar por esse momento de cura espiritual, de cura física, de cura emocional. E dentro de alguns meses, Deus fez grandes coisas, desde que eu estou entrei nessa igreja, estamos nessa igreja. Foram meses que, sinceramente, eu oro a Deus pela vida dos meus líderes e dos meus pastores também, porque eles trabalharam bastante comigo. E quando foi em abril de 2022, eu fui para um congresso dos jovens, lá na igreja. Gente, foi dias de poder, de glória. Mas foi o dia, Thalita, que Deus fez com que eu olhasse para mim e falasse assim: hoje eu sei que Deus realmente fez uma transformação na minha vida. Eu nunca fui uma pessoa eu sempre fui muito falante, mas é como se as coisas que tivessem acontecido na minha vida me interrompessem de ter aproximações
importante na vida de alguém, sabe? É como se eu me bloqueasse. Não, se eu vou ficar até aqui para mim não me machucar, para mim não ser invasiva. E no reino de Deus a gente não pode ser assim, né? Porque ele tem para nossa vida, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que falar do amor dele, a gente tem que ajudar pessoas a se curar. E em abril de 2022, Deus falou isso comigo. E quando ele estava me curando, eu lembro que eu chorava muito, chorava muito. E não foi no último dia, e foi numa lavagem dos pés. Um ato profético que foi feito para todo mundo que foi trabalhar. E foi os jovens que estavam lavando nossos pés, os líderes, na verdade. E eu lembro que a líder dos jovens, ela lavando meus pés, Thalita, falou assim, quando que você vai entender? Foi a última coisa que teve naquele retiro. Quando que você vai entender que não vai ser do seu jeito, que não é como você planeja, que não vai ser como você quer? Ela falou isso pra mim e naquele momento eu estava esperando, eu estava desempregada, eu estava esperando uma resposta de um concurso. Mas naquele momento que ela me falou isso, foi como eu entendesse que não ia acontecer absolutamente nada do que eu planejei. Porque ele falou. E eu olhei para ela e eu fiquei chorando sem entender, falando, Deus, realmente é você que está falando com ela, porque ela não sabe das nossas orações, eu estava ali eu fui ali para me doar, para abençoar vidas, e em nenhum momento eu falei da minha vida pessoal, daquilo que a minha família precisava, muito menos do que eu necessitava naquele momento. E ela virou para mim e falou isso através de Deus, sabe? Eu vi Deus na vida dela e ela lavando meus pés. E ali eu entendi que Deus estava lavando os meus pés para um tempo novo, que ele estava se preparando naquele momento para mim. Thalita, isso passaram um ano, um ano, e dentro desse um ano aconteceram coisas sobrenaturais. Sobrenaturais. Nós tivemos muitos congressos na nossa igreja, mas em especial jovens e adolescentes foram congressos que marcaram muito a minha vida na minha igreja. Eu agradeço a Deus pela minha igreja ter jovens e adolescentes dispostos a se doar para a obra e a se quebrantar mesmo na presença dele, porque foi um ano sobrenatural com eles. Eu vivi isso, sabe? Eu olho para um meio que eu vivo, né? Eu moro na Penha e eu vejo tantos jovens se perdendo, né? Então, quando eu chego lá na minha igreja, que eu olho para a juventude, que eu olho para a adolescência, principalmente, que é a fase mais complicada, eu agradeço a Deus, porque eles têm vivido dias incríveis na presença de Deus. Aleluia. E isso é motivo para mim de me alegrar toda vez que eu vou lá, toda vez que eu tô cansada, que eu penso, hoje eu não vou para a igreja não. Que eu penso nisso, eu lembro que eles estão lá e eu preciso estar lá para ajudar eles nessa dura caminhada. Porque o evangelho não é fácil. O evangelho é o que Jesus falou, nega a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Entendeu? É negar o que a gente acha, o que a gente pensa, o nosso cansaço, negar coisas que às vezes nós não crescemos num lar evangélico e aprendemos com a nossa família de forma errada. É negar tudo isso e pegar a nossa cruz, que é pesada, mas o jugo dele é leve sobre nossas vidas, e segui-lo. E dentro de um ano ele transformou tudo e nos proporcionou momentos maravilhosos. Só que, virado desse ano, nós mulheres, né, a gente é aquela coisa de planejar, de programar, de falar que quer isso, quer aquilo. E eu orei a Deus esse ano que ele começasse a realizar os meus sonhos pessoais, sabe? Falando, Deus, eu preciso realizar os meus sonhos também pessoais. Não estou falando só de ministério, mas de família. E eu orei a Deus e Deus me deu tanto não, Thalita. Misericórdia. Deus falou tanto não, porque eu queria, Thalita. Eu falei, meu Deus, não é nada do que eu quero, então. Mas no meio disso tudo, eu sempre tive a confiança de que ele faria melhor. Aleluia. E eu, humanamente, me preocupava muito com o dinheiro, né? Com o que eu podia fazer com o meu trabalho. E graças a Deus eu estava num lugar que eu ganhava bem.
Então eu falava assim, Deus não me falou isso. Tinha coisas que ele não falava não, mas ele também não respondia. Aí eu falava assim, pegava meu dinheiro, vou fazer isso. E enquanto eu tinha o meu trabalho, eu estava bem, eu estava aceitando os não, tranquila. Só que aí em abril desse ano, um ano depois, no mesmo congresso de jovens, Thalita, e Deus é incrível nisso, ele virou para mim e eu estava num momento de um mover e que todo mundo estava tomado. Eu ajoelhei e eu comecei a cantar a música que eu cantei no meu casamento. Eu me rendo aos seus pés. E eu cantei aquela música com todo o meu ser. E naquele exato momento, Deus falou assim, eu quero teu trabalho. Eita! E eu imediatamente saí do céu e vim para a terra. Que Deus? Que isso? Não, meu trabalho. Aí eu comecei, a gente começa a inventar coisa, né? Meu Deus, isso aí é seta. Foi alguma seta que aconteceu? Isso daí eu tô inventando. Isso aí, sei lá, alguém falou alguma coisa e eu tô levando pro outro lado. Eu não vou falar que é Satanás, porque eu não dou legalidade para ele fazer nada na minha vida. Mas você começa a pensar que é coisa sua, porque você não quer perder, né? A gente não tá preparado nunca para isso. E eu cheguei, no mesmo dia, eu fiquei tão angustiada. Eu cheguei em cima do meu pastor e falei assim, pastor, eu tô ficando maluca. Tô ficando maluca, não é possível. Agora que eu tô num trabalho bom e na minha área isso é tão difícil, eu sou técnica de enfermagem. E a gente tá nessa luta pra gente conseguir ganhar melhor. E agora que eu tô nesse trabalho que eu ganho bem, que eu posso sair do lugar onde eu moro com o meu marido, proporcionar uma vida melhor para minha filha, o Senhor tá mandando eu largar meu emprego. Aí o pastor virou para mim e falou assim, você não tá ficando maluca, não. Deus já tinha falado comigo e com a pastora que ele ia fazer isso com você. Thalita, a partir desse momento, aquela Tamires curada, aquela Tamires em paz, vivendo o melhor de Deus, caiu. E começou a desacreditar em tudo que ele planejou e preparou para a vida dela. E eu comecei a falar, Deus, eu não posso largar meu emprego. Não vai acontecer. Eu não vou ter dinheiro para me mudar para onde eu quero. Como que vai acontecer isso? Como? E aquele plano, projeto. E eu comecei a ir contra o que Deus tinha me falado e não aceitar. Eu vou dar uma resumida. Começou a acontecer tanta coisa. Eu comecei a ver divergências entre chefia. Eu fui transferida para um lugar muito longe da minha casa, que eu levava mais ou menos 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Começaram a acontecer coisas que Deus estava falando assim, eu estou falando que eu quero ele. Você está indo contra aquilo que eu estou te pedindo, então você está padecendo. E eu chegava em casa exausta e chorava. E domingo eu ia para a igreja e chorava. E eu comecei a ficar com aquilo ali dentro de mim. Até que um dia houve uma coisa lá no meu trabalho, uma situação chata. E eu peguei e falei assim, sabe quando Deus te para e te faz ver, Thalita, que tipo assim, ele só te pediu isso. E se estava acontecendo toda aquela situação, é porque você não obedeceu. Ele fez eu fazer isso. Eu parei diante daquela situação e ele começou a me mostrar como se fosse um filme, de tudo que ele tinha falado para me fazer e eu não fiz. E ele me levou principalmente no momento em que a Letícia, a líder dos jovens, estava lavando os meus pés e falando, não vai ser como você quer, não é do seu jeito, não é pela sua força, não é pelo seu trabalho. Então, eu peguei, diante daquela situação, ninguém meio que entendeu nada. Eu virei e falei, eu quero pedir demissão. Todo mundo ficou chocado. Eu conversei com meu marido antes de tomar essa decisão. Ele, graças a Deus, me aconselhou, falou que estava insustentável, e se Deus já tinha me falado isso. Eu só precisava fazer, e eu fui lá e, graças a Deus, eu fiz isso. E aí começou o meu processo de confiar. E como isso é difícil, Thalita, e eu digo isso até hoje. Eu tô 2 meses, 3 meses, 4 meses vivendo isso. E Deus tem me proporcionado momentos de extrema angústia
ele me faz chegar no nível de, tipo assim, de eu não ter recursos nenhum para uma situação, para ele me deixar no zero de tudo, sabe? De não existir marido, de não existir mãe, de não existir absolutamente nada que possa me ajudar. Para quando não houver mais ninguém, ele vai lá e resolve. Oh, Porque aleluia! aí sim eu olho e eu consigo ver o que ele falou, que não iria ser nada por mim, não ia ser nada por ninguém. Ia ser sobre o que ele tem preparado na minha vida. Glória. E eu tenho vivido meses incríveis, meses de sobrenatural de Deus, de obra, Deus me doar completamente para a obra dele, em tudo que eu puder, em tudo que eu posso ajudar na obra dele, ele tem preparado para mim. E quando eu estou me doando, eu às vezes caio em preocupações financeiras, pensando, meu Deus, e meu marido, eu tenho que ajudar ele. Caramba, Deus, e agora tal? E quando eu penso nisso, eu oro por isso, falo, Deus, será que não é o momento de eu voltar? Será que não é o momento de eu trabalhar? E quando eu oro por isso, acontece algo do nada. Se é dinheiro que eu preciso, alguém me abençoa. Se é em relação ao trabalho do meu marido, ele ganha, sei lá, algo acontece lá no trabalho dele, ele ganha bonificação, ou ele consegue um cliente novo. Enquanto eu oro por isso, eu tenho percebido que Deus tem abençoado tanto a vida do meu esposo no trabalho, que tem me assustado. Eu falo, caramba, Deus, é exatamente o momento que o Senhor quer que eu fique em casa, porque Ele está suprindo todas as nossas necessidades. E essa semana eu vivi algo não só de suprir, mas de amor, sabe? A gente está planejando coisas, a gente planeja, mas sempre foi um sonho a gente sair de onde a gente está, para a gente conquistar algo melhor. E graças a Deus tudo tem se encaminhado tão bem. E essa semana, financeiramente, a gente passou por um problema em que a gente tinha que ter uma quantia e a gente não tinha esse dinheiro. E a gente tentou de diversas formas. Eu agradeço a Deus pela vida da minha família, pela vida da nossa família, porque eles são pessoas que tentaram ajudar a gente de todas as formas. Mas, mais uma vez, Thalita, Deus fez o quê? Não deu certo. Todo mundo que tentou ajudar. Não deu certo. E o Rafael pegou e ficou olhando para mim. A gente ficou um dia muito triste. E eu recebi um exemplo de amor ao próximo que a gente nunca tinha recebido. Uma pessoa que nem a gente não tem um vínculo, eu não digo, somos amigos, somos irmãos em Cristo, mas a gente não tem um convívio, não sabe da nossa vida e tal. E numa conversa com o Rafael pegou e falou, conversou essa situação, e essa pessoa pegou o dinheiro que a gente estava precisando e falou, é seu. E quando ele falou é seu, e falou assim, paga quando der, paga aos poucos, não tem problema, não se preocupa. E fora essa pessoa, tantas outras coisas começaram a acontecer, e eu vi a igreja do Senhor, sabe, se movendo para fazer com que isso acontecesse. Eu louvo a Deus pela vida da minha igreja, eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, porque as pessoas podem pensar que, assim, para ela é fácil, que ela é próxima dele. Ela é próxima, ela está ativa lá, mas o amor que eu vejo na vida dele por todos os membros é um amor surreal, é um amor que eu olho para Deus e eu falo, Deus, me dá esse amor, o amor que o meu pastor tem, que a minha pastora tem pelas vidas, derrama esse amor na minha vida, para mim olhar para as pessoas com o mesmo amor, com o mesmo carinho. E Thalita, aconteceu algo lindo e sobrenatural essa semana. A igreja começou a se mover. Fora essa pessoa, já tinha abençoado a gente. E Deus me mostrou assim, Tamires, por que você ainda se preocupa? Por que você ainda luta contra o que eu já te prometi? Por que você ainda quer se mover? Enquanto eu estou te pedindo só isso, descansa e confie em mim. Faça aquilo que eu estou mandando você fazer e eu vou suprir, eu vou acrescentar.
E eu tenho vivido, essa semana, então, vivido momentos lindos na presença de Deus. Não é momento de púlpito, sabe, Thalita? Não é momento de luzes, de holofotes. Não! É momentos em que eu dobro o meu joelho e eu choro falando, Deus, eu não tenho força para suportar isso. E o Senhor sabe que eu não tenho. Mas se o Senhor me prometeu, eu vou ficar com o que você me prometeu até o fim. Porque é isso que eu vou fazer, eu não tenho outra escolha. E é isso que ele tem feito comigo. Ele tem tirado todas as possibilidades, ele tem tirado todas as escolhas da minha vida para me perceber que não importa o que aconteça, se for preciso ele mover céus e terras, é isso que ele vai fazer. Enquanto o meu coração estiver voltado para a obra dele, estiver voltado para o reino, para aquilo que ele tem preparado para minha casa, para minha vida, para minha família, ele vai suprir todas as nossas necessidades, entendeu? E é isso que eu tenho que falar nessa tarde, cara. Existem tantas pessoas preocupadas com aquela questão, né? Muito Mateus 6, Thalita. Se ele veste os lírios, o que ele não vai fazer pela tua vida? Se ele alimenta os pássaros, o que ele não vai fazer por nós? O que a gente precisa fazer é lançar sobre ele toda a nossa ansiedade e confiar que ele está cuidando de nós. O que a gente precisa fazer é colocar em prática o que a gente prega e o que a gente fala para tantas pessoas, mas às vezes não vivemos isso. Não recebemos isso em nossa vida. E eu estava vendo um podcast da Ana Paula Valadão, que ela falava muito sobre isso. A palavra de Deus é como se fosse uma arma. E você só vai conseguir combater os problemas da sua vida se você batalhar com ela. Toda vez que surgir um problema na sua vida, confessa a palavra de Deus. Fala, Deus, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, tu és socorro bem presente na minha angústia. Senhor, se o Senhor veste os lírios do campo, eu creio que o Senhor fará muito mais por mim. Eu creio que o Senhor irá suprir todas as minhas necessidades. E a gente começa a mover o mundo espiritual. E é uma frase linda da Jéssica que ela fica falando, que a igreja dela fala muito, que a palavra está trabalhando. Tudo aquilo que a gente fala no mundo espiritual, que a gente declara no mundo espiritual, não morre. Isso está trabalhando em nossas vidas. O tempo não é nosso. Como será? Não vai ser questão de eu decidir isso. Porém, o que eu tenho que fazer é declarar a palavra dele, porque ela está trabalhando. Vai acontecer agora? Vai acontecer daqui a 10 anos? Isso não me convém. O que me convém é declarar ela todos os dias, para que eu não morra, para que quem está do meu lado não morra, para que a minha casa não morra. Eu declaro a palavra de Deus todos os dias da minha vida. E aonde eu estiver, essa palavra vai estar trabalhando sobre nós. E é nisso que eu e a minha casa acreditamos. Amém? Estou falando muito. Nossa, tremendo. De tirar o fôlego. É praticamente o que eu estou vivendo. E Deus é terrível. Por isso que eu não gosto de deixar as convidadas com tema, deixar um tema livre, porque se complementa a cada semana. E é tão bom ver o cuidado de Deus, porque a gente quer ser cuidada por Deus, mas não quer se permitir ser cuidado ao mesmo tempo, né? Exatamente. A gente fala, Senhor, cumpre o teu querer. Aí quando Deus começa a cumprir, a gente, Deus, não, deixa aqui no meu controle, porque assim, vai ficar melhor e não vai. E isso nos traz o amadurecimento, como a gente ainda precisa cada dia amadurecer em Deus, buscar em Deus. Por isso, querido, você que está ouvindo a gente, como isso é importante. A busca tem que ser diária, a oração tem que ser diária, a vida com Deus tem que ser diária, porque todo dia acontece um BO, alguma coisa que você não espera. Então, se a gente não tiver alicerçado na palavra, a gente não resiste. Quando a gente não está alicerçado na palavra, a gente não aguenta, a gente não suporta.
mas o Senhor tem nos É verdade. convidado nessa tarde a confiar nele. A confiar nele, porque ele tem o melhor. E a gente ainda vai ouvir testemunho da Tamires aí com essa Muito, história, muito. que eu creio que é só o início. É É só o só o início. O que Deus início, eu creio. tem para nós é tremendo, né? E fala um pouquinho também do seu ministério, para o pessoal conhecer um pouco mais sobre quem é a Tamires, o que Deus, né, além disso, tem feito na vida da Tamires. Eu conheço, mas muita gente não conhece, então pode ficar à vontade de se apresentar. É, a Tamires, eu tenho 29 anos, que eu ainda falo que eu tenho 29 anos. Daqui a alguns anos não falarei mais qual é a idade, mas Eu parei ainda nos falo 30. 30 para sempre. É Eu isso. tenho 29 anos, eu sou casada com o Rafael, ministro de louvor da IBNC Mesquita. Nós ministramos na casa do Senhor e, assim, eu oro muito a Deus para que Ele me dê força e suporte para tudo aquilo que Ele tem preparado, sabe? E então a nossa igreja ainda é uma igreja que está crescendo. Então, se precisar de oração, a gente vai orar. Se precisar de pregação, a gente vai pregar. E assim, a igreja é assim do Senhor, né? A gente não pode se acovardar e deixar o corpo padecer. Então, o meu ministério hoje em dia tudo é muito amplo, mas o principal dele é aonde houver necessidade, levar para lá uma oração, levar tudo. A gente fala assim, meu ministério é na parte do canto, na parte da palavra, na parte da oração. Meu ministério é onde tiver necessidade. Houver necessidade, eu estou indo. Entendeu? Eu estou com juniores na minha igreja, estou vivendo uma aventura com os juniores, Thalita, quem diria que Não é? eu iria parar com os juniores? Mas como eu tenho aprendido com eles são, assim, os meus amores. Eu estou há 2 anos com ele, mas esse ano eu estou à frente mesmo, eu sou a líder deles. E como eles me dão uma lição de amar a Deus, de amar a obra dele. E isso me deixa encantada. Eu amo a vida de cada um deles e às vezes a gente tem célula toda quarta-feira, né? A gente se encontra toda quarta-feira e domingo. E quando não tem a célula, que acontece a célula das mulheres, que todo mundo tem que se dividir para das mulheres e dos homens, você tem que ver a tristeza deles, Jalita, de não estar na casa de Deus. Eu falo, mas, gente, vai para a célula com o pai ou com a mãe de vocês. Mas não, tia, eu quero ficar com vocês. Então, eu sou muito assim. Hoje eu entendi que a obra de Deus é muito grande. E você não pode ficar se privando de viver coisas novas na casa de Deus, porque eu não tenho experiência com isso. Eu não tenho experiência, só tenho experiência com jovens, então só vou trabalhar com jovens. Eu não tenho mais isso. Então, onde houver necessidade, a gente vai lá e atua. Eu e a Rafael estamos nessa missão agora. Mas eu amo estar na casa de Deus e viver tudo que Ele tem preparado para nós. A minha filha está crescendo, ela vai fazer 5 anos em novembro. E eu olho para ela e eu consigo ver ações que a gente introduz nela. Não só de cantar, mas de fala, de conhecer, de orar. Às vezes ela fala, a gente está deitado na cama, ela fala, ih, mamãe, não oramos? Então ela já tem essa noção, quando a gente acorda, que às vezes no desespero, já sai pegando café e tal, ela fala, ih, mamãe, não oramos hoje. Então, é muito lindo você ver que a sua filha está envolvida naquilo ali, com você. Não está sendo só uma coisa de você levar ela, mas ela já está completamente envolvida no corpo de Cristo. Ela já dança. Para você, eu queria que você visse minha filha dançando, Thalita. Gente, a minha filha dança. Quando eu olho pra ela, eu falo assim, gente, será que ela vai dançar que nem a Thalita? Porque você arrasava muito! Eu falo, Deus, será que a minha filha vai dançar que nem a Thalita? Vai ser melhor. Pegava aqueles pano e unção, e a igreja sentia. E é isso, entendeu?
Então, meu ministério agora é fazer a vontade dele. O que ele quer que eu faça, eu vou fazer. Entendeu? E se ele me dá suporte para isso, ele me capacitando para isso, para mim não me cansar humanamente. Eu não posso fazer sem ele mandar, porque senão eu vou me cansar. Mas enquanto eu estiver debaixo da direção dele, o que ele mandar eu vou fazer. Gente, isso é lindo. Você disse algo assim que foi uma chave. Onde o Senhor precisar, eu vou estar. Isso é lindo demais. Que hoje muita gente está tão presa a títulos e isso é tão supérfluo. E a gente tem que estar onde é que o Senhor precisa da nossa ajuda, precisa do nosso escape. Hoje, depois de tantos anos trabalhando com criança, eu não estou trabalhando com minhas crianças. Ai, meu Deus! Eu quase morri quando eu vim para cá, deixar eles, quase fiquei sem. Mas eu sei que hoje o Senhor tem me levado para uma outra coisa e que eu estou sendo útil numa outra atmosfera. Então é tempos, né? São fases que o Senhor vai nos levando para estar crescendo no ministério. E é muito lindo ver você se tornar essa mulher, porque eu vi Tamires pequena. Vi Tamires começar a namorar com o Rafael e esse casamento lindo, abençoado, essa família, sabe? Vocês são um exemplo de família, assim, que eu olho e falei, meu Deus, quanta coisa eles já passaram, mas eles estão ali, juntos, de pé, com essa família abençoada. E é muito bom ver vocês gerando frutos. Eu sou muito, como é que eu posso falar? É muito difícil falar sobre o pastor da Tamires, entendeu? Porque a gente tem uma paixão muito grande pelo pastor dela. E eu sei que eu tô devendo ele. Ele provavelmente vai assistir essa live. Olha, tem Eu que pagar a preciso, dívida. Mesquita. Meu Senhor, eu preciso dar meu jeito para ir lá. Dar uns brados lá em Mesquita. Precisa. E é muito bom. Nossa, é muito bom ver como Deus levanta aqueles que estão disponíveis. É tão bom ver você, Ali, crescendo. Eu falo, nossa, era minha amiga, aquela menina, e agora tá essa mulher na presença do Senhor. E muito obrigada por estar aqui compartilhando um pouco da sua história, um pouco da sua vivência. Com certeza já tocou corações aqui. Com certeza já fez uma diferença. Às vezes a gente não sabe, né, porque a gente passa por tanta coisa, mas vai ser exemplo e motivação para muita gente. E está sendo para mim também. Assim, aquela música, eu sei que não estou só, então, estou assim, junto contigo. Porque a gente que vive do ministério, as pessoas acham assim, tá vivendo da obra. Tá aqui. Não. Sabe de nada. Cada dia é aquele maná diário. Hoje não tem. Aí o Senhor manda para suprir aquele dia. Do outro dia, Deus espera. E os cabelos brancos aqui, né, que já evidencia. Mas a gente não abre mão. Nós escolhemos a melhor parte. Né? Amém. Amém. É nisso que eu acredito. A melhor parte e vamos colher esse fruto. Uma coisa que eu tenho certeza na minha vida é que Deus nos ama e a lei da semeadura é certa. E nós vamos tudo isso. E ver com você se sua agenda está aberta para pregar, para botar suas redes, para cantar, a fazer mentoria. Olha, não tendo câmera, não tem mais câmera, entendeu? Não tendo câmera, a gente dança, a gente canta, a gente prega, a gente ora. O negócio é a câmera. Botou a câmera, entendeu? Acabou tudo. Ai, meu Deus. É isso, gente. Mas é um prazer estar aqui. Vocês querem conhecer um pouquinho mais da Tamires? Vou deixar o arroba dela. Já estou seguindo ela aqui no Transformadas. Vai lá, conhece um pouquinho dessa família linda. Gente, eu sou suspeita a falar dos dois lados, tanto do marido dela quanto da família dela. Assim, são pessoas íntegras, pessoas de Deus, que a mãe dela é minha intercessora, né? Então, sou até suspeita de falar sobre a mãe dela, que ela é minha intercessora. Me ajudou em muitos momentos. Nossa, não sei o que dizer. Tamires conheceu, né, vivenciou os meus processos.
Aí, e hoje nós estamos aqui, né? Sobrevivemos e o Senhor tem sonhos ainda a realizar na minha vida, na vida de vocês que estão nos assistindo. Muito obrigada, porque Tamires trouxe a família toda tá aqui. Eu vi umas carinhas aqui, eu vi Camilinha. Camilinha tá aqui ainda. É... Meu Deus, tá tudo. Vou salvar a live, pode deixar. Então tá aqui. Deixa eu ver se eu acho mais alguém para mandar um beijo. Acho que o Rafael estava aqui também. Helena. Aí, ó, até a irmã Edna, meu Deus, que manto! Ô, Glória! Sejam bem-vindos aqui ao Transformadas. E eu vou pedir para você fazer uma oração, né? Porque tem gente ouvindo, mas ainda tá com o coração tristezinho, ou assim, elas estão falando isso, mas é fora da minha realidade. Elas não sabem o que que eu estou vivendo. Porque tem gente que fala, né? É isso Mas que aí. eu venha fortalecer, porque o dia mal não acontece só comigo, só com a Tamires, acontece com você também, e nós estamos aqui para compartilhar isso, que nós também passamos por dores, passamos por dificuldades, mas é o Senhor que nos restaura, é o Senhor que nos dá um novo ânimo, porque vale a pena ser fiel a Ele, vale a pena trabalhar para Ele, porque Ele não deve nada a ninguém, Ele remunera muito bem, nós somos muito bem remunerados. Porque o que ele tem feito na minha vida não tem preço, eu não tenho como pagar. Hoje eu tenho um lar feliz, um lar de paz. E se eu fosse olhar para trás, eu jamais viveria isso um tempo atrás. Mas hoje o Senhor tem mudado a minha história e isso não tem preço. Melhor remuneração que essa, não tem. Glória a Deus. É? Então fique à vontade para orar, fazer um apelo, deixa Deus te usar. Cantar um Tá ok. hino, casa sua. Eu vou orar mesmo. Vamos orar, vem. Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer por essa tarde, por esse momento que o Senhor tem nos proporcionado, ó Pai, de falar da nossa vida contigo, de tudo aquilo que o Senhor fez e cremos que o Senhor fará muito mais, ó Deus. Amém. Senhor, eu te peço por cada vida, ó Pai, que será atingida através dessa live. Ó Deus, que assim como o Senhor fez uma grande obra na vida da Thalita, vida, eu creio que o Senhor fará grandes coisas na vida dessas pessoas, ó Deus. Senhor, eu quero te pedir para que todo coração triste, todo coração envergonhado, ó Pai, que o Senhor venha derramar a sua alegria. Senhor, o seu espírito de alegria, ó Pai, que nos mantém de pé, que nos faz levantar da nossa cama com um novo ânimo, crendo que o dia mal vai passar e o Senhor tem preparado algo muito grande, muito melhor sobre nós, ó Deus. Senhor, nós cremos em tudo que o Senhor nos prometeu e sabemos que no seu tempo irá acontecer. Mas, ó Pai, enquanto não aconteça, nos dê força, nos dê estrutura. Ó Pai, controla, ó Pai, a nossa vida, nos ensina, nos dê habilidade para aprendermos a descansar naquilo que o Senhor nos prometeu, para aprendermos a vivermos, ó Pai, debaixo da palavra que já foi liberada sobre nossas vidas, ó Deus. E esperar, ó Pai. Senhor, nos dê paciência para esperar o tempo certo de tudo acontecer. Ó Deus, cada vida eu te peço. Senhor, que o Senhor abra as portas, que o Senhor invada todos os lares. Ó Pai, transforma, cura, liberta. Senhor, seja livre para fazer o que tu queres, ó Deus. E, Senhor, eu abençoo nessa tarde a vida da Thalita, a vida do seu esposo, a casa, o seu ministério, tudo aquilo, ó Pai, que ela coloca as mãos, que o Senhor venha dar habilidade, abençoar, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha surpreender a sua filha com glória. Ó Pai, que ela venha, ó Pai, colher, ó Pai, tudo aquilo que ela tem plantado no reino espiritual. Porque é isso que ela tem almejado, Deus.
Senhor, existe um lugar, como diz aquela canção, onde o dinheiro, a fama, os aplausos Oh, não compram, ó Pai. oh, Só a sua presença sobre nossas vidas que nos basta, ó Deus. é Senhor, que o verdade. Senhor venha esconder a casa dela nesse Amém. lugar secreto de descanso, de refúgio em Ti, ó Deus. Em Aleluia. nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, minhas queridas. Deus abençoe vocês. Até a próxima semana. Muito obrigada também mais uma vez por Obrigada a participar você. desse banquete. Já estou saindo aqui alimentada. Ô, Glória! Amém. Eu também. Um dia muito bom, tá um pouquinho de dor. Falei, não, mas vamos aqui. A obra não pode parar. Vamos com dor sem É dor. isso mesmo. É assim mesmo que você. Um beijo a todos e até a próxima semana. Que haja transformação, que comece comigo e contigo. Fica com Deus. Tchau. Tchau.